Olá, você está no canal Entendendo a Arte com o professor Garcia Júnior. E dessa vez eu estou gravando aqui a aula numa área externa na nossa cidade, São Luís, Maranhão, mais especificamente na Praça Gonçalves Dias. Aqui atrás de mim eu tenho a Igreja dos Remédios. Dá uma olhadinha na praça belíssima aqui da nossa cidade. Aqui atrás eu tenho o cenário da beira-mar. Atrás de mim eu tenho aqui o Convento das Mercês, logo perto da Avenida Beira-Mar. E por que eu estou falando especificamente aqui dessa área e de outras que vocês vão ver ao longo dessa videoaula? Porque hoje o nosso assunto é educação e preservação patrimonial. E não esquece, se realmente você gostar do vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Ficou curioso? Ficou curiosa? Então te prepara que lá vem a aula. Mas o que é educação patrimonial? Bem, chamamos de educação patrimonial o processo permanente e sistemático de trabalho educativo que tem como ponto de partida e centro o patrimônio cultural, com todas as suas manifestações funcionando como um instrumento de afirmação da cidadania. O objetivo é envolver a comunidade na gestão do patrimônio, pelo qual ela também é responsável, levando a apropriar-se e a usufruir dos bens e valores que o constituem. Mas o que é patrimônio? A palavra patrimônio tem sua origem no grego pater, que significa pai ou paterno, e do latim patrimônio, significando uma herança paterna, bens de família. Ampliando o conceito, entende-se atualmente que são patrimônios a vida, o corpo, a linguagem, as coisas, pinturas, arquitetura, artesanato, música, literatura, o imaginário coletivo, as histórias. Para facilitar a aprendizagem, o patrimônio é subdividido em patrimônio ambiental urbano, que compreende lugares, bens imóveis, monumentos e vivências. A memória social está diretamente ligada ao patrimônio ambiental urbano, do qual se projetam as representações da cidade. E o que é patrimônio cultural? São todas as manifestações e expressões que grupos sociais de diferentes origens e tamanhos criam e que, ao longo dos anos, vão se acumulando com os das gerações anteriores. Cada geração as recebe, usufrui delas e as modifica de acordo com a sua própria história e necessidades. O que diz a Constituição Federal sobre a importância do patrimônio? Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de fazer, criar e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Bem, a cultura e a memória de um povo são os
principais fatores de sua coesão e identidade. O patrimônio histórico e artístico materializa e torna visível esse sentimento evocado pela cultura e pela memória, permitindo a construção das identidades coletivas, fortalecendo os elos das origens comuns. A noção de patrimônio cultural diz respeito à herança coletiva que deve ser transmitida às futuras gerações, de forma a relacionar o passado e o presente, permitindo a visão de futuro dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. E por que preservar o patrimônio cultural? A principal razão para se preservar o patrimônio cultural é a melhoria na qualidade de vida da comunidade, que implica em seu bem-estar material, espiritual e na garantia do exercício da memória e da cidadania. A preservação de marcos e elementos materiais e imateriais dessa herança do passado fortalece o senso de pertencimento. Ser parte de algo maior com as raízes profundas une os homens em defesa do bem comum, a continuidade de sua comunidade. Acervos de museus, cidades históricas, parques ecológicos, sítios arqueológicos, prédios, teatros e outros que podemos tocar são os nossos bens materiais. Já os bens imateriais são as manifestações artísticas, folclóricas e costumes, como, por exemplo, o bumba meu boi, a capoeira, algumas comidas como a feijoada ou acarajé e mesmo algumas religiões como o candomblé. Esse paraíso eu verei teu sorriso iluminar o mundo que fiz para nós dois. E nesse deserto de areias brancas farei poesias, oh, lindas melodias ao clarão da lua. Pra ti vou compor. Você pra mim, onde não exista guerra, pra você ficar sempre a sorrir. Sem ambições, essas maldades lá não existirão. A paz e a felicidade terão a essência dos nossos lençóis. Só haverá crianças sorrindo, brincando. Mas o que preservar? Variadas e diversificar as formas de criação humana e de potencialidades naturais, no sentido de evitar a discriminação monumental. Aquilo que foi considerado sem nenhuma importância num determinado período pode vir a ser valioso e estimado por gerações posteriores ou vice-versa. Preservar bens culturais impregnados de valores históricos, arquitetônicos, arqueológicos, paisagísticos, artísticos, etnográficos e bibliográficos que contribuem para a identidade cultural da comunidade, proporcionando ao ser humano conhecimento de si mesmo e do ambiente que o cerca. Vamos ampliar essa expressão. Quando se usa a expressão patrimônio cultural brasileiro, há um sentido universal nela. Isso significa que ela une tradições, experiências históricas, expressões criativas dos homens, bens de valor histórico e artístico, aspectos paisagísticos, aspectos turísticos. A comunidade é a verdadeira responsável e guardiã de seus valores culturais. Para preservar o patrimônio cultural é necessário, inicialmente, conhecê-lo por meio de inventários e pesquisas realizados pelos órgãos de preservação em conjunto com as comunidades. Em seguida, se faz presente a utilização dos meios de comunicação e do ensino formal e informal, como esse vídeo aqui, por exemplo, para desenvolver o sentimento de valorização dos bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades de sua preservação na própria comunidade. No Brasil, o órgão responsável por cuidar do patrimônio histórico brasileiro é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando um patrimônio cultural é preservado legalmente e na prática, a memória e a identidade de uma sociedade são conservadas. A Unesco criou, em 1972, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, com o objetivo de proteger o patrimônio cultural e natural de valor universal. Ela organizou uma lista com mais de 1000 locais espalhados pelo mundo.
Os bens materiais e imateriais são patrimônios que passam por um processo de pesquisa e validação e então são tombados. Mas o que é isso aí, tombado? O processo de tombamento equivale a registrar com o objetivo de proteger, controlar, cuidar e guardar, documentar. Esse registro é feito no livro do tombo, daí vem o termo tombamento. A expressão tombamento e livro do tombo provém do direito português, onde a palavra tombar tem o sentido de registrar, inventariar e inscrever bens nos arquivos do reino. Tal inventário era inscrito em livro próprio que era guardado na Torre do Tombo, a Torre Albarrã, do Castelo de São Jorge, em Lisboa, Portugal. A educação patrimonial deve agir com as pessoas no sentido de sensibilizar a sociedade para uma mudança de atitude, de espectadores da proteção do patrimônio cultural para atores desse processo. Pela educação, a comunidade adquire a compreensão e esta propiciará a apreciação e, consequentemente, a proteção. Pretende-se, assim, alcançar a preservação de nosso patrimônio cultural pela sociedade como um todo, poder público, iniciativa privada e comunidade. A educação patrimonial deve ser uma atividade permanente e a comunidade deve participar de todas as atividades relacionadas à preservação, inventário, tombamento, manutenção, fiscalização, restauração e reabilitação. Portanto, quem cuida de preservar a tradição, costumes e a história é, nessa ótica, por conceito e por princípio, um conservador. Bem, é isso. Nós chegamos aqui no encerramento de mais essa videoaula e espero que você tenha gostado. E se realmente gostou, deixa aí o teu like, porque deu muito trabalho produzir essa videoaula aqui em área externa, em São Luís do Maranhão, tá? Te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu!